Se prepare para um dos casos mais revoltantes do meio gospel no início deste ano de 2026. Uma tragédia que escancara a hipocrisia de falsos crentes, que são verdadeiros lobos que se disfarçam de cordeiros e se fantasiam de cristãos para transformar o evangelho em um escudo para esconder os seus crimes. Um crime brutal praticado por um cidadão com o título que deveria representá-lo como imitador de Cristo, porque é isso que um cristão, quando se apropria desse título, tenta passar. Porém, agora esse título de cristão foi manchado pela perversidade desse filho do diabo. Esse caso deixou uma família destruída e uma nação evangélica inteira em choque. Aí a gente se pergunta até quando Deus vai permitir que esses seres malignos continuem infiltrados dentro das igrejas. Falsos líderes, falsos membros que pregam com a Bíblia na mão e escondem monstruosidades por trás das palavras bonitas. O caso de hoje não é apenas um crime, é um alerta. Fica até o fim desse vídeo, porque o que você vai ouvir aqui nesse vídeo vai mudar completamente a tua visão sobre quem realmente está no controle de muitas igrejas do Brasil. E você vai ficar espantado ao saber quem verdadeiramente lidera muitas igrejas evangélicas, e posso te garantir que não é Deus. A verdade vai ser exposta nesse vídeo, doa a quem doer. Então fica até o final, porque esse assunto é forte demais e eu tenho certeza que você vai ficar também revoltado como eu fiquei ao ouvir essa notícia que eu vou comentar aqui. Mas antes eu quero te pedir encarecidamente, se você acredita que o meu conteúdo, o conteúdo desse canal precisa alcançar mais pessoas, já deixa o like agora mesmo, tá? Que geralmente vídeos que trazem alerta, tanto religioso quanto político, são enterrados pelo algoritmo. E quando você dá o teu like, interage, comenta o vídeo, compartilha, isso ajuda o YouTube a entender que o nosso trabalho aqui é relevante e que precisa ser mostrado para mais pessoas. Então, por favor, ajude esse canal deixando o like, senta o dedo no like, e se for a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, porque o conteúdo não para nesse canal, com vídeos quase todos os dias. E um recado importante, tá? Se você quer aprender a fazer uma renda extra pela internet, trabalhando com o teu celular na tua casa, aprendendo a vender online, o nosso parceiro do canal, Tom Dimas, está disponibilizando uma mentoria gratuita para te ensinar a como ganhar dinheiro de forma online, tá? Então, se você tem interesse em aprender, fica até o final desse vídeo. Olha só aonde nós chegamos, né? Mais um caso absurdo, revoltante e nojento. A máscara caiu, mais um falso cristão desmascarado, claro, né? E a história se repete. Um lobo vestido de cristão, mais um canalha vestido de homem de Deus, que agora posa de coitado, dizendo que ficou nervoso e resolveu tirar a vida de uma menina inocente. Agora o cara tem um surto e acha que pode decidir quem vive e quem deve morrer. Mas presta atenção, a pergunta que não quer calar: como que um sujeito desses conseguiu enganar uma igreja, se passando de crente, enganando as pessoas por tanto tempo? Mais uma vez temos um falso cristão manchando a imagem do evangelho. Olha só que ironia, um cidadão que vivia com a Bíblia na mão, envolvido num crime que qualquer pessoa com o mínimo de decência descreveria como diabólico. Um sujeito que deveria estar dando exemplo e testemunho cristão, mas que na verdade se revelou um diabo, um verdadeiro Satanás. E a desculpa que ele deu? Um absurdo completo. A menina, sobrinha dele, teria gritado com ele, teria sido mal educada e ele resolveu tirar a vida da menina. Ah, mas que maravilha, né? Agora nós vivemos num mundo, num país onde um cidadão que se diz homem de Deus, se diz crente, se sente no direito de tirar a vida de uma pessoa inocente porque ficou nervosinho. Para vocês entenderem o caso, a vítima é uma adolescente de 14 anos, chamada Beatriz, sobrinha do autor do crime. Esse pilantra aí é identificado como Paulo, tio da menina, que morava em uma região afastada, próxima a uma área de mata. E esse diabão, o Paulo, chamou a sobrinha até a sua casa com a justificativa de que precisava de ajuda para atualizar o aplicativo do INSS no celular. A menina Beatriz foi até o local de bicicleta, né, um lugar afastado na zona da mata, e segundo esse assassino, houve uma discussão verbal entre os dois, e após discutirem, esse filho do cão, esse filho de Satanás, agrediu Beatriz com um pedaço de madeira, desferindo 3 golpes na região cervical,
E a mulher desse diabo, que é mais diaba que ele, viu as agressões e ainda incentivou esse velho vagabundo sem vergonha a continuar com a atrocidade, dizendo que a menina merecia sim tomar umas pauladas. Depois que esse casal de velho do Satanás viu que tinha feito e que a menina estava desvivida, ele cortou o pescoço da menina e resolveram dar um sumiço no corpo. No quintal da casa havia um pé de abóbora e esse cão abriu um buraco no chão, colocou Beatriz dentro do buraco e usou umas ramas de abóbora como disfarce para esconder a cova. Esse criminoso colocou as ramas da abóbora sobre a terra para ocultar o corpo. A família e moradores da região iniciaram buscas pela adolescente e a polícia foi até a casa desse Paulo após levantarem suspeitas, né? E que foi o lugar que ela tinha dito que iria antes de desaparecer. Os policiais perguntaram para esse diabo, né? Você viu a menina? Na hora perceberam a feição, porque olha, a pessoa quando ela mente, ela demonstra no rosto que está mentindo. Os policiais olhando para aquelas ramas de abóbora e perceberam que a terra estava mexida, né? Olharam e viram que a terra debaixo das ramas estava fofa e ao ser confrontado, esse Paulo confessou o crime. O Paulo e a esposa foram presos e levados para a delegacia. Olha o depoimento desse cão, presta atenção. Beatriz aparece em vários pontos de Britânia andando de bicicleta. Ela teria sido chamada por um homem, a quem chamava de tio, para resolver um problema de comunicação no celular. Não sabia que estava pedalando para uma emboscada. Ainda não se sabe por qual motivo o tio matou a sobrinha. Ele confessou o crime em detalhes, numa naturalidade chocante. A mulher do assassino, confesso, chegou em casa logo depois do crime. E em vez de se escandalizar, espantar, chamar a polícia, ajudou o marido a cavar uma cova estreita e profunda no quintal da própria casa para enterrar o corpo. E os dois acabaram presos. Beatriz tinha apenas 14 anos. Era conhecida em Britânia pela generosidade. Muito inteligente e religiosa, sempre procurava ajudar as pessoas. E morreu justamente ao atender um pedido de quem ela imaginava ser um tio amoroso. Polícia Militar, 56 BPM, 21º CRPM. Estamos aqui agora com o autor do homicídio da adolescente na cidade de Britânia, senhor Paulo. Paulo, como que aconteceu isso lá ontem? Que horas que foi? A média de 8 horas, 8 e pouquinho. Aí eu matei de Paulo, que agarrou que não ia arrumar os papel e me respondeu, veio arrumar os papel pra mim. Ela não respondeu, eu não faz isso não. Aí ela não fez, eu dei a paulada. O senhor deu quantas pauladas nela? Eu dei 3, foi 3 pauladas. Pegou as duas primeiras, pegou aonde, senhor Paulo? De lado na cabeça, e uma pegou, pode dizer, as 3 pegou na cabeça. As 3 pegou na cabeça. Depois o senhor fez o quê? Cortei o pescoço dela. E enterrou. E aí pus lá no buraco lá. Certo. Tá me deslocando agora lá pra pegar o corpo da moça, viu, jovem? O senhor tá preso. Tá bom. E o pior, quantos outros falsos cristãos não estão por aí escondidos atrás da Bíblia, prontos para fazer a mesma malignidade como essa? Mas não, ninguém quer falar sobre isso, né? Ninguém quer tocar nesse vespeiro, porque aí mexe com certas estruturas, né? E não me venha com aquele papinho furado, né? Aquele discursinho à toa. Ah, mas nem todo cristão é assim. Óbvio que não. Mas o engraçado é que quando um policial erra, por exemplo, todo mundo mete o pau na polícia inteira. Não é verdade? Quando um político mete a mão no dinheiro público, a classe inteira de políticos vira sinônimo de corrupção e ladroagem. Não é verdade? Então, por que cargas d'água esse criminoso de Bíblia na mão, que enche a boca para falar de Deus, merece um passe livre? Ah não, meu amigo. Presta atenção. Essa conta aí não fecha. Esse caso aqui é só a ponta do iceberg. Esse é um lembrete amargo do que está acontecendo quando o povo abaixa a cabeça e aceita qualquer um como cristão. Abraçam qualquer um que se intitule e se apresente como crente só porque fala bonito e faz cara de piedoso. Quem cala consente. E quantos consentidores ainda vão deixar monstros como esse circularem por aí, pregando o evangelho, que eles mesmos não seguem, não conseguem viver? Depois de ouvir essa história, fica difícil de engolir a realidade monstruosa em que a gente está vivendo. Com certeza agora tem uma mãe desesperada sem chão, vivendo uma dor de quem perdeu tudo,
uma menina de 14 anos, inocente, sonhadora, que não saía para festa, não ficava na rua, sempre responsável, uma menina religiosa, mas que cruzou o caminho de um verme disfarçado de cristão. E agora? Agora o monstro está preso. Mas isso traz Beatriz de volta? Não. Isso não apaga o desespero da mãe, que ficou esperando a filha voltar para casa e só encontrou um corpo sem vida. E ainda tem gente que vem com aquele papinho de que nós não podemos julgar, meu amigo e minha amiga. Me poupe. Como não julgar um lixo desses? Estão de brincadeira, né? Se a gente não aponta o dedo para essas imundícias, para esses lobos, quantas pessoas mais vão perder a vida na mão de maníacos como esse? Essa história de que esse canalha, esse velho safado, queria arrumar aplicativo de celular é balela. Ele estava com a malignidade no coração, doido para fazer o mal. Como que ninguém viu isso antes? Que esse velho era um perigo na comunidade? Como que esse falso crente do diabo ainda circulava livremente no bairro, na igreja, frequentava a igreja como se fosse um santo, enquanto já deveria estar tramando aí as suas monstruosidades? E a mãe confiava nele. A menina, a vítima, confiava nele. A comunidade respeitava ele. E no fim, ele era só mais um falso cristão, um falso crente, mais um daqueles carnais que se aproveitam da fé das pessoas para encobrir as suas perversões. E o pior, isso aí não é um caso isolado. A cada dia aparece mais um falso membro de igreja, um falso pastor, mais um falso missionário, mais um falso homem de Deus envolvido em escândalos sexuais, crimes bárbaros. Mas claro, é mais fácil dizer que foi um caso à parte e que isso não tem nada a ver com a instituição cristã. É sempre assim. Até que um novo nome surge nas manchetes e o ciclo recomeça. Agora me diga, qual será a próxima vítima? Quantas mais vão ter que ser enterradas enquanto a gente finge que isso aí não é um problema? E se fosse sua filha? Se fosse alguém da sua família? Porque a realidade é essa. Enquanto essa hipocrisia nojenta no meio da sociedade continuar passando pano e protegendo esses lobos disfarçados de ovelhas dentro das igrejas, eles vão continuar a premeditar todo tipo de malignidade atrás de uma Bíblia. A mãe dessa pobre menina agora vive o pior pesadelo que um ser humano pode viver. E logo logo já aparece um esquerdista, defensorzinho de bandido, querendo fazer desse verme, desse velho, uma vítima da sociedade. É inacreditável. Isso aqui não é só um crime. E esse é um relato podre de falsos cristãos que se recusam a enxergar a sujeira que está bem debaixo do próprio nariz. Agora, meus irmãos e irmãs, se tem uma coisa que é difícil nesse momento, é ver essa família despedaçada, destruída pela dor, continuar segurando firme na fé. No meio de tanto sofrimento, no meio de uma tragédia como essa, é difícil não soltar a mão de Deus. Porque as pessoas surtam. Elas se revoltam com um caso desses. E sabe o que é mais triste? É ver o evangelho sendo envergonhado por conta desse falso cristão criminoso. A verdade é que o nome de Jesus, independente da sujeira desses crentes falsos, o nome de Jesus continua intacto. Porém, o evangelho aqui na terra, infelizmente, está sim envergonhado. Não por essa vítima, não pela verdadeira igreja, mas por esse bando de falsos cristãos e falsos pastores que infestam as igrejas e transformam o evangelho e a fé num mercado podre, cheio de toda enganação e mentira. O que esse monstro fez não tem desculpa, não tem justificativa, mas sabe qual é que é o problema maior? Ele não é o único. Quantos outros tios Paulos estão por aí com a Bíblia debaixo do braço, pregando bonito, levantando a mão para orar, mas escondem podres que um dia, mais cedo ou mais tarde, virão à tona. Não adianta fingir que esse tipo de caso não abala a igreja verdadeira, porque infelizmente abala sim. Toda vez que aparecem diabos como esse velho, disfarçados de homens de Deus, cometendo barbaridades, é mais um golpe no evangelho. É mais lenha na fogueira dos que já não acreditam mais nas coisas de Deus. Infelizmente a realidade é que esse crime jogou a imagem do evangelho mais uma vez na lama. E quer saber por quê? Porque tem muita gente dentro das igrejas fechando os olhos para esse tipo de coisa. Esse homem frequentava a igreja. E quantos pastores que conheceram esse diabo sabiam que ele realmente era um perverso, mas preferiram deixar o esqueleto no armário e seguir cantando aleluia e glória a Deus. Quantos outros criminosos e perversos como esse velho continuarão sendo tratados como santos, como coitados,
só porque frequentam a igreja e às vezes pagam um diziminho mensal. E o pior é que amanhã ou depois vai ter gente dizendo que isso aqui é perseguição contra os evangélicos, que é ataque à fé. Meus amigos, isso aqui não é um ataque ao evangelho. Isso aqui é uma denúncia. Denúncia contra diabos que aproveitam do nome de Deus para cometer crimes. Se o povo não acordar, se continuar engolindo qualquer um que se intitule de cristão, a tendência é só piorar. Porque o verdadeiro evangelho não é palco para psicopata disfarçado de crente. Quem mancha o nome de Jesus não é o mundo lá fora. Quem verdadeiramente está manchando o evangelho são esses lobos infiltrados no meio das ovelhas. E agora eu quero saber a tua opinião. Você sabia desse crime absurdo? O que você acha dessa barbaridade que esse falso crente, esse velho do diabo cometeu contra essa menina inocente? Você ficou revoltado assim como eu fiquei? Eu quero saber muito a tua opinião. E esse caso, essa notícia tem que ser espalhada, então compartilha. Ela não pode ser esquecida. Nós precisamos falar sobre isso, tá bom? Se esse vídeo te impactou, compartilhe, mande para a tua família, para os teus amigos, em grupos do WhatsApp e contatos do teu celular e também nas tuas redes sociais. Precisamos transmitir a verdade. E não se esquece, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos relevantes como esse aqui. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todas as notificações e avisos de novos vídeos aí no teu celular. E como eu falei no começo do vídeo, se você quer aprender a fazer uma renda extra sem golpe, uma renda de verdade, o Tom Dimas, que é um professor, é um educador de marketing digital, está dando uma mentoria gratuita para te ensinar a fazer dinheiro online vendendo na internet nesse ano de 2026. Se você quer aprender, chama a nossa equipe, a equipe do Tom Dimas, clicando no link do primeiro comentário fixado logo abaixo, que eles vão te dar todo o suporte para você começar a fazer uma renda extra hoje mesmo, podendo ganhar entre R$ 1.500 a R$ 2.000, R$ 3.000 ou mais. Muito obrigado por ter me assistido, até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida e a tua família poderosamente em nome do Senhor Jesus.